Carlos. Primeiramente, boa noite, né? E aí, queria ver com vocês quem já fez a atividade, quem não fez, como é que tá. A atividade, ela é referente às nossas aulas, tá? Então, quem assistiu, massa. Quem não assistiu, tem que assistir para poder responder. Alguém tem dúvida em relação à atividade, algo do tipo? Não? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estou ouvindo, não tenho dúvidas. Sim. Tá. Em relação à aula, pessoal, eu postei uma aula, né, sobre imputabilidade. Vocês viram? Sim. E aí, alguma dúvida em relação à nossa aula? Queiram debater, retirar? Quero iniciar retirando essas dúvidas. Ninguém, nenhuma dúvida? Tá bem explicada a aula, né, professor? Que bom que você gostou, que bom que deu para entender. Edonilvan, alguma pergunta? Tô tudo ok? Prof, tá tudo ok, assim, na minha visão, como a Marlene disse, tá tudo muito bem explicado. Eu quero parabenizar o senhor pelas aulas, têm sido muito boas, pelo menos para mim, eu tenho aprendido bastante. Ah, que bom que você tem gostado, fico feliz por isso. Tenho recebido uma boa devolutiva de vocês, fico feliz que vocês tenham gostado das aulas, né? Eu sei que é cansativo, pessoal. Compreendo vocês, mas que bom que vocês estão acompanhando. Oi, Genilson, tudo bem? Oi, professor. Só admitindo aqui as pessoas aqui na sala. Eu queria aprender a admitir direto, sem ter que ficar aceitando, a pessoa já entrar e já... Não sei. Então tá, pessoal. Eu acho que a aula de imputabilidade vocês conseguiram compreender, então, né? Eu tentei trazer um pouco da linha do direito para vocês entenderem, porque assim, quem for atuar como psicólogo jurídico, né? Seja ela em qualquer área que você escolha, você vai ter que ter o conhecimento prévio de direito, né? Ah, o que é um bem jurídico maior? O que é a lei da alienação parental? O que é a lei do divórcio, né? Que a gente vai ver hoje, a lei 1583 do Código Civil. Ah, qual é a lei da inimputabilidade? A lei do processo civil, artigo 26. Ah, o artigo 96 lá do Código Penal destaca a medida de segurança. Por que vocês precisam entender isso? Por que eu trago? Às vezes eu fico com um pensamento que algumas pessoas, não é o caso de vocês, né? Mas tem alguns outros casos que as pessoas ficam com essa dúvida. Não sei se é de vocês, porque também não chegou até mim. Mas algumas dúvidas que chegaram de outros alunos meus é justamente essa, né? Mas se a gente, por exemplo, da área do direito mesmo, na psicologia do direito, no curso de direito que eu dou aula, eles perguntam o seguinte: ah, mas por que o psicólogo precisa justamente saber dessa lei? Por que o psicólogo... Porque quando nós formos fazer o nosso relatório, todo o nosso embasamento, né, nós vamos fazer o embasamento dentro da lei, da jurisprudência que nós estamos rigidos. Então, nós precisamos compreender um pouco. Eu tenho um pouco de compreensão, claro, né? Agora eu tenho estudado mais, principalmente porque eu estou fazendo um curso de graduação também na área da área do direito, então dá para me poder auxiliar mais ainda vocês.
E aí é uma área que eu sempre fui apaixonado, então acho que linka muito bem. Então, vocês precisam ter esse conhecimento prévio, tá? Esse conhecimento sobre as leis, sobre como nós vamos atuar em causas não só específicas, mas como em geral também. Né? Um entendimento que a gente precisa levar para toda a nossa vida, principalmente como profissional. E como eu já falei para vocês, se a gente vai atuar em uma área onde exige uma interdisciplinaridade, eu não vou tomar conta do poder teórico, científico do outro, mas eu preciso compreender aspectos básicos que a minha área de atuação vai exercer. Então, eu preciso entender isso, né, os transtornos, qual a lei que vai enquadrar, para que eu possa auxiliar, para que a lei e a justiça sejam cumpridas, tá bom? Então, como vocês viram, eu tentei levar ali para vocês uma ideia sobre o que é imputabilidade, semi-imputabilidade, inimputabilidade, né? Que se aplica, muitas das pessoas perguntam se no direito civil se aplica esse termo, essa lei, e vocês puderam ver que não, né? A imputabilidade, ela é diretamente ligada ao direito penal. Direito civil, a gente trabalha com o processo de incapacidade absoluta, o que nos leva a uma outra temática que a gente vai debater um pouco hoje. A gente vai falar sobre a psicologia e o direito da família. Tentei trazer mais a nossa atuação como mediador diante de divórcio, né? Um entendimento sobre o que é família e um entendimento também sobre como nós vamos atuar perante essa questão da guarda, né? Que é um dos temas que a gente tem visto a nossa atuação, né, mais afinco, como lidar com essa questão, o que a lei diz sobre a questão da responsabilidade parental, né, ou responsabilidade genitora, seja assim como dizer, que é a lei 1583, que vai falar sobre a lei da guarda, né, que ela vai trazer 2 tipos de guarda, enfim, a gente vai ter uma ideia. E eu tentei trazer uma aula para vocês, mas o que eu fiz? Como a nossa última aula teve aquele feedback, e aí a maioria se destacou falando que as aulas gravadas são melhores do que as... Né? E isso eu não vocês, eu tenho recebido essa devolutiva de outras turmas também. Por essa questão, não, professor, às vezes eu não tenho acesso à internet, né? E eu compreendo, né? Eu só posso assistir depois. E eu posso parar, voltar, assistir de novo, pesquisar na internet, e assim vai. E aí eu tenho flexibilizado, e as aulas online eu não tenho me estendido tanto. Então, eu tenho feito o quê? Eu tenho atuado com a aula online para retirada de dúvidas e trabalhando um tema específico. Hoje a gente vai trabalhar um tema onde a gente possa debater essa questão da guarda e um pouco do direito civil e o direito da família, que é um direito de todos, né? E de toda criança. Alguma dúvida? Ainda não, pode seguir. Belezinha. Deixa eu colocar aqui o slide. Quero pedir novamente desculpa para vocês. Semana passada tive esse problema aí com o meu computador. Ele não sei o que deu. Ele não estava abrindo o Classroom. Tentei dar aula a tarde inteira e ele travou. E quando foi início da noite, ele não abriu mais. E aí eu tive que dar um reset. Como não estou encontrando ninguém que mexa no computador, eu mesmo dei um reset de alguns dias atrás nele para ver se eu conseguia, né, colocar ele para funcionar, e pelo menos deu certo. Semana passada eu não consegui dar uma aula online. Semana eu estou dando aula em todas. Pois bem, então vamos iniciar o nosso tema. Nosso tema, como vocês podem ver na tela, é Psicologia e o Direito da Família, onde a gente vai falar um pouco, falar sobre essa questão do que é família, como era vista a construção da família, quais os tipos de famílias que nós temos hoje. Vamos falar sobre a guarda, né? E aí a gente vai tentar fazer uma discussão, a ideia é mais um bate-bola mesmo, bate-papozinho sobre esse tema.
É um tema eu acho muito interessante, os temas da área do direito civil e do direito penal, são duas áreas que eu gosto muito, né? Então, principalmente eu gosto mais da área penal, né? Pelo fato de eu ter mais deixa eu só, tô tentando admitir o Gustavo aqui, mas Luiz Gustavo. Certo? Então, vamos lá. Todo mundo consegue me ouvir bem? Aí alguém não está me ouvindo? Aqui tá tranquilo. Tranquilo, prof. Então, vamos Eu lá. também Vamos consigo dar ouvir. início. Messias está tentando entrar aqui, mas já. Bem. Eita. Pessoal, primeiramente, vamos iniciar com uma situação-problema. O que vocês têm achado desse trabalho com a situação-problema? É uma coisa que eu ia perguntar para vocês e eu sempre esqueço. Vocês têm gostado desse modelo, onde eu trago uma situação-problema, o tema, e aí a gente depois falar sobre ele? Pode Massa, continuar, né? que é legal. Bacana, né? Sim, tá bacana. Vamos lá. Situação-problema. Então a gente tem aí Me faz um casal. vergonha na cara e estudar mais. Oi? Me faz criar vergonha na cara e estudar mais. Então, nós temos um casal onde eles se casaram na cidade. Só admitir aqui. Desculpa estar pausando, pessoal, porque como tem gente entrando na sala, eu preciso estar admitindo aqui. Eles se casaram na cidade de Passa Quatro, no ano de 2009. E desta união, eles tiveram 3 filhos. Gabriela, Marcelo, Danilo, todos menores. Marta, não mais suportando a vida em comum, deixou o lar conjugal, levando consigo todos os filhos para a cidade de Belo Horizonte. Desde então, o pai, os avós paternos e a tia não mais tiveram contato com os menores, o que vem causando grande sofrimento na família, principalmente no menor, Danilo, de 5 anos de idade. Para além das providências paternas, a tia Vanessa deseja manter os laços afetivos com o sobrinho, em especial com Danilo, seu afilhado. Porém, ficou sabendo de sua amiga, Beth, estudante de direito, que a lei não prevê visitas de tias para sobrinhos, apenas de pais e avós. Desesperada por notícias, tenta contato, porém, a mãe dos menores proíbe qualquer aproximação. Então, nós temos aqui uma situação-problema, onde nós vamos tentar resolver seguintes pontos. Como resolver a situação do caso da tia de Danilo, né? A tia Vanessa. Existe uma previsão jurídica sobre essa condição? Então, isso é uma pergunta que a gente já tem que levar conforme a nossa relação interdisciplinar com o direito. E outra, como a psicologia atuaria diante dessa situação? Então, nós temos 3 perguntas, aí onde a gente tem que resolver essa questão, né? Como resolver a situação de Vanessa, que é tia? Se existe alguma previsão jurídica entre essa condição, né, da mãe estar afastando os filhos, e como nós, psicólogos, poderíamos auxiliar nessa demanda, que é uma demanda do processo de família e de guarda, né? No caso, a mãe que levou os filhos. Beleza? Então, essas são as 3 perguntas que nós iremos responder. Para iniciar a nossa aula, nós precisamos, primeiramente, entender um conceito de família. Então, assim, quando a gente pega o conceito de família, né, atualmente, e em decorrência das profundas mudanças trazidas pela nossa Constituição de 88, que reconheceu e legitimou a família plural. O que é isso, pessoal? Essa família plural é as várias formas de família,
Antigamente, a gente vai ver que o nosso Estado de lei, né, nosso Estado-lei, nossa anterior Constituição, ela considerava a família apenas o laço familiar, o casamento, entre homens e mulheres, né, ou seja, sexo oposto, onde aquela visão ainda era uma visão patriarcado, ou seja, poder patriarcal, onde o pai, o sujeito em si, tinha uma voz e ele poderia ir contra qualquer lei existente, né, entre a mulher, que era poucos. Então, naquele período, se tinha uma visão de que o homem tinha o poder de decisão. Nesse período, nem mesmo os filhos, por exemplo, poderiam buscar um direito que era deles. Como hoje a gente vê filhos indo buscar, por exemplo, a aproximação, né, onde a gente fala sobre o abandono afetivo, onde os filhos passam muito tempo distante de seus pais e depois de um tempo ele busca ter essa aproximação para que ele ganhe um vínculo. Anteriormente isso não podia. Outra coisa que não era viável antes da nossa Constituição de 88, antes dessa família plural, era uma ideia de que os filhos ou uma mulher que tivesse filho, relação, né, com um homem que era casado, ela não teria direito algum sobre algum bem ou sobre uma lei que dissesse, olha, você tem direito a uma pensão, o pai sim, é obrigado a registrá-lo como filho, enfim. Ali, eles não eram considerados nenhum tipo de vínculo afetivo, onde as mães ficavam abandonadas, por assim dizer, com o seu filho e não tinha essa relação com o pai. Então, quando a nossa Constituição de 88 ela se modifica, e aí é interessante a gente pegar a Constituição de 1986, se a gente pega a nossa história da psicologia, nós fomos formados, profissões, né, em 62, onde nós temos levamos uma visão diferente sobre a importância dos vínculos afetivos de uma criança, os vínculos afetivos da construção de uma família, né, onde nós levamos um debate justamente sobre a importância da família na construção de uma personalidade. Isso é um fato. E também é um período onde o nosso ECA, né, se a gente pega aí esse período, é muito próximo ao período em que o ECA é construído, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Com essas mudanças históricas que ocorrem, começa a se pensar em uma nova visão de família, uma família chamada família plural, né? Onde teve esse reconhecimento de família como uma família plural, ou seja, uma família de diversas formas, uma pluralidade entre as famílias, retirando essa visão de que o homem é detentor de um poder e que ele tomava decisão sobre tudo. Para vocês terem uma ideia, houve um período, por exemplo, em que a mulher ela não poderia solicitar o divórcio, né? Separação judicial depois do divórcio. Quem fazia isso era o homem. Tanto que o homem ele podia exigir isso se ele comprovasse, ele tivesse dúvidas da virgindade da mulher. Então, com a nossa Constituição, isso se modifica, né? Então, sobre o nosso olhar do Código Civil, que é de 1916, limitava-se justamente nesse sentido de família restrito, tá? Então, nós temos uma visão de família hierarquizada, antes de 88, patriarcal, matrimonializada e patrimonializada, tá? Ou seja, família só poderia ser constituída na Constituição de 1916, aquela família que tivesse um casamento civil registrado, que era por matrimônio. E patriarcal, onde o pai, o homem, um detentor de um poder, tomava todas as decisões perante a sua família. Essa é a primeira visão de família que nós temos. Logo em seguida, depois de 88, que vem essa família plural,
se traz uma ideia de igualdade entre os cônjuges, uma prevalência do melhor interesse do menor. Então, hoje não é mais focado no interesse do pai, da figura paterna, ou dessa figura de poder, mas sim de um menor, né? Como eu falei para vocês, onde um filho fora do casamento, ele não era considerado filho pela lei, ele começa a ter uma igualdade entre esses filhos. Então, muda-se essa visão de família e passa para uma pluralidade de entidades familiares, onde nós temos a liberdade dos indivíduos e família eudemonista, né? Eudemonistas, desculpa. Onde tem essa família mais ampliada, onde existe uma visão de família para além do conceito anterior de pai e mãe, né? Homem e mulher, do gênero, numa questão convencional, e se passa a ter uma visão mais voltada para uma ideia de igualdade, liberdade, tá? Ok? Então, a nossa Constituição, ela destaca o seguinte, que a família é a base de toda a sociedade. Então, hoje, nós temos uma visão constitucional que a família em si, isso no direito civil, né, no direito da família, onde nós vamos atuar destacando que a família é uma base de uma sociedade. Aí a gente pega os nossos estudos psicológicos. Vamos pegar a teoria de Bion, psicanalista Bion, onde ele vai descrever sobre a importância dos vínculos afetivos, emocionais primários, onde ele vai destacar que a relação de uma criança com a sua genitora, ou seja, a sua figura materna, conforme o seu processo de construção, é muito importante que ela tenha esse vínculo afetivo e emocional, para que a criança ela tenha uma visão sobre o que é processo afetivo. E com a figura paterna, onde ela possa aprender, né, as questões de limite e identificações regulamentadas. Lembrando que Bion vem de uma visão psicanalítica, então ele traz essa ideia que a figura paterna é responsável por uma lei simbólica, por essa construção, Então, essa construção dessa lei simbólica vem dessa figura paterna. E aí é onde a gente traz uma psicanálise mais viva. Enquanto lá, na época de Freud, lá em 1900, quando Freud escreve Interpretação dos Sonhos, que ele já vai falar de uma sexualidade, as pessoas tinham uma visão de pai, mãe, homem, mulher, né, de gênero, né, ou do convencional, ou do biológico, macho e fêmea, homem e mulher. A psicanálise ela não tem essa visão, ela tem uma visão aí de figuras paternas e maternas. Seja ela quaisquer que seja o gênero do sujeito. Eu vou assumir uma figura paterna. Não, eu posso ser uma figura materna para o meu filho. E assim por diante. Mas ele traz a ideia de figuras. Isso é importante. E como é importante uma família para construir-se uma sociedade. Eu trouxe essa citação aqui que ele traz o seguinte: há que se prezar pelo ser pessoa, em detrimento de outras situações que ocasionem certa instrumentalidade humana. E nessa perspectiva que se deve entender o conceito atual de família. Defende-se a família enquanto espaço de preservação e fomento das situações existenciais. Daí uma extrema importância sobre a família, né, no caso que ele traz, da sociedade. Então veja que já não tem, né, quando o Almeida e o Rodrigues Júnior, eles trazem essa ideia, ele já não centraliza o seu conceito, a sua visão sobre uma família de diferente gênero. Não, ele traz muito bem, priorizando a pessoa, né, e utilizando o instrumento, o ser humano, né, dentro da sua existência pessoal. E aí a gente entra em uma visão que eu estava falando recente pouco, sobre o processo do Dasein, que você já deve, ou Dasein, né, que alguns falam, que é o do Heidegger, onde é o ser no mundo.
Então, nós precisamos levar em consideração esse sujeito que está supondo, né, uma posição de gozo, de prazer, ou uma posição comportamental, uma figura existencialista dentro de uma sociedade. Então, nós já vamos tendo essa ampliação do conceito da família. Então, assim, nós temos uma configuração para a formação da família em 3 elementos principais. Então, hoje, como a família ela é base, a gente leva em consideração 3 elementos principais. Primeiro, afetividade. Muitas das pessoas ainda têm uma visão que a psicologia vai atuar para o processo de guarda, muitas das vezes, para aquelas crianças ficarem com aquele genitor que tem a melhor condição financeira. E não é bem assim. Segundo o nosso Código Civil, 1583, né? Acho que é o inciso 1, não lembro, mas ele destaca o quê? Que a família, prezando pela qualidade do menor, ela vai ficar com aquela pessoa, com aquele genitor, que melhor lhe oferecer afetividade, estabilidade e ostensibilidade. Então, essa visão econômica hoje ela já não é tão ponto central. Porque a gente vai ver que conforme o direito civil, o bem-estar econômico, saúde, escola, educação, enfim, é um direito da criança e um dever dos pais, porque ele é um sujeito, lembrando, menores de 16 anos são considerados incapazes absolutos. Então, eles têm que cumprir com esse dever, tá bom? Então, a gente tem que ter afetividade, são o quê? São um processo emocional, afetivo, entre os genitores e a criança. Então, quando a gente vai fazer aqui, a gente sempre quando trabalha com a psicologia civil e entre outras áreas da psicologia, a gente vai trabalhar com a avaliação psicológica, pessoal. Aqui a gente vai fazer uma avaliação jurídica, civil, como andam as relações afetivas dessa criança ou dessas crianças com os seus genitores. Se eles, de fato, estão ou não tendo uma construção sólida, afetiva e emocional. Tá tudo bem por aqui? Até aqui? Tá de boa. Tô aqui, tô vivaço, tá legal. Beleza. Tô entendendo também. Bom. Tá tranquilo, Paulo, pode continuar. Então, a afetividade é isso, né? A gente leva essa questão afetiva emocional da criança com os seus genitores. A segunda é a estabilidade. E essa estabilidade, quando a gente vai avaliar e analisar, como eu já falei, não é só uma estabilidade financeira. Será que essa criança ela vai ter uma estabilidade emocional lá na afetiva? Se ela vai ter uma estabilidade física? Ou seja, esse pai tem condições de dar uma estabilidade física, alimentação, vértice, entre outros. Então, tudo isso é analisado, tá? Essa estabilidade não é só entre eu e o menor, por exemplo, mas sim eu, o menor e a minha configuração familiar. Porque pode ser eu e ele, né? Certo? E a ostensibilidade. A ostensibilidade, ela quer significar o quê? Quer dizer algo que seja algo que sirva de, vamos dizer, exemplo. Algo que seja algo bem exemplar, que tenha essa visão, que a sociedade em sua volta consegue ver essa estabilidade, consegue ver essa afetividade. E essa família, ela segue de exemplo. Ou seja, será que Joãozinho tem uma ostensibilidade em relação às suas questões sociais, econômicas, emocionais, né? Quais os seus vínculos? E quando a gente vai fazer uma avaliação psicológica, a gente vai avaliar isso. Por isso que o psicólogo que atua dentro do direito civil precisa fazer algumas visitas. Porque a gente vai fazer quando a gente vai trabalhar em cima da guarda, né, a gente vai analisar como é a relação dessa mãe ou desse pai, desse genitor, com os seus, por exemplo, seus vizinhos, seus familiares, como era o tratamento entre ele e essa criança, esse menor, para que nós possamos dar a essa criança a possibilidade de ter esses 3 princípios estabilizados em sua vida.
Ponto, atenção à observação. Lembrando, o nosso papel como psicólogo avaliativo na área do direito civil sempre será voltado, assim como o direito, para a melhor qualidade desse menor. E isso a gente está seguindo uma regra tanto do ECA, que está estabelecido por lei, onde os pais necessitam e são obrigados a oferecer condições a essa criança, e nós estamos também no nosso princípio ético, onde a gente precisa, né, fazer com que a nossa avaliação atenda, né, a pessoa que tenha, ou, por exemplo, se não for beneficiada, terá um maior prejuízo. Essa criança, se não for atendida, ela vai ser a maior bem prejudicada. Tá? Então, assim, nós temos vários tipos de família. Então, nós temos o primeiro tipo de família, que foi a primeira a falar desde 1916, que é a família matrimonial, que é a adivinha do casamento, ou seja, aquela família tradicional, homem e mulher, que elas vêm de uma construção matrimonial, que elas casam, criam um vínculo, tá? Nós temos a família não matrimonial, que é formada pela união estável, e famílias monoparentais. Tá? Então, essas são famílias que não passam pelo processo de matrimônio. Pode ser um matrimônio não regulamentado pelo Código Civil, ou seja, não foram pessoas que foram atrás da habilitação de casamento, casaram civilmente, mas tem uma união estável, né? E aí, nessa união estável hoje, ela já pode ser retroagida, se eles forem procurar o casamento matrimonial, retroagirem à data, enfim. Tem essa outra não matrimonial. Nós temos a família adotiva, que é aquela família constituída pelo vínculo de adoção. Então, hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, hoje, nosso direito civil, ele dá responsabilidade no processo de adoção, e aí é interessante que a gente vai falar mais sobre esse processo de adoção, a gente vai falar sobre esse tema e a atuação do psicólogo, né, que faz parte desses temas trabalhados dentro do direito civil. A gente vai trabalhar justamente essa questão da adoção em relação à vinculação familiar. Porque hoje, muitas das famílias, quando a criança itera 18 anos, a gente pode ver isso em um filme que relata muito bem, que é aquele Lion, Uma Jornada, né? Não lembro o nome, eu sei que é Lion. E ele procura saber quem são os seus pais biológicos, enfim. E hoje, por lei, o adotado, né, no caso, a criança que é adotada, ela, quando tiver maior de idade, ela pode sim buscar, por lei, saber quem são os seus pais biológicos. Ela não pode ser privada. Então, a gente precisa entender a importância disso para o desenvolvimento dessa criança. Porque se eu privo ela de reconhecer isso, pode ocasionar nela um grande sofrimento, tá? É um novo modelo de família visto hoje depois da nossa Constituição de 1988. Família substituta, configurada pela guarda e tutela, ou tutela, vamos dizer assim. Esses casos aqui são aqueles casos, muitas das vezes, que os pais chegam a óbito, né? Um exemplo, isso aqui é um exemplo. E aí a guarda ou a tutela fica para um dos seus antecedentes, descendentes, né? É uma descendência aí unilateral ou bilateral, seja ele de 4º grau, tio, tia, até 4º grau, ou uma avó, tá bom? Ou um irmão de maior de idade, e assim vai. Aqui nessa situação aqui, a gente atua justamente para analisar quem será o que terá essa tutela, o que terá essa guarda, que irá substituir essa família, não descartando, como eu falei para vocês, os 3 aspectos principais anteriores. Família homoafetiva, formada por pessoas da mesma orientação sexual, que era algo que no Código Civil anteriormente, salvo engano, 2015, né? Se Matheus estiver por aí pode me auxiliar se foi 2015 ou foi 2012, não recordo muito bem. Houve, né, aí a questão onde foi como a nossa Constituição já tinha mudado, conforme o inciso 5º, né, o artigo 5º da Constituição, considerando a pessoa de igualdade, considerando a igualdade, foi por lei autorizado o casamento civil
de pessoas do mesmo sexo, no caso, o casamento homoafetivo, né? Que é por lei. E hoje, claro, se um dos cartórios ou de pessoas de bens, né, natural, não quiser realizar esse casamento também, elas vão responder processo, tá? Que também aqui a gente linkar, né, nas nossas próximas aulas, essa adoção com também a família homoafetiva, tá? Família monoparental. O que é isso? É constituída pela relação entre pais e seus filhos ou entre mães e seus filhos. São aquelas famílias que só tem um... Pode falar, Dona Ivan. Levantou a mão aí. Professor, só talvez eu não tenha entendido aqui, mas esse ponto E aqui, a família homoafetiva, né? Ela é reconhecida hoje já pela Constituição como família? Constituição. Porque, assim, a Constituição de 88, ela não reconhecia, mas houve uma mudança na Constituição? Então, o que acontece? Foi revogada, salvo engano. Matheus pode me auxiliar. Foi revogada, é que eu tô te falando. Salvo engano, foi 2015 ou foi 2012, eu não me recordo. O STF, né, entrou com uma liminar, justamente destacando que não autorizando o casamento homoafetivo seria um processo de discriminação e desigualdade. Sendo que a nossa Constituição, lá no artigo 5º, né, destaca o processo de igualdade, todos somos iguais perante a lei. Então, eles teriam esse direito. O que acontece? Eles têm o direito, sim, ao casamento civil, união estável, retroagindo. Quem não tem, por exemplo, anteriormente era considerado somente a liberação de união estável. Então, antes da lei, eu poderia ter só união estável, por exemplo. Depois da lei, eu poderia solicitar o casamento e a data iria retroagir, ou seja, iria retornar até a data onde eu fiz o processo de união estável com o meu parceiro. Ou parceira, né? Dependendo da questão. Mas hoje já é autorizado, sim. E tem a lei do registro civil que destaca que o cartório que se omitir em realizar o casamento, eles respondem judicialmente. Tá? Professor. Mas não seria duas... Desculpe. Não seria coisas diferentes, não? Oi? Não seria duas coisas diferentes, não, porque o artigo 226 da Constituição, ele orienta, né, ao casamento, ele autoriza o casamento. Mas, até então, eu acreditava que eram duas coisas diferentes. A autorização para o casamento, na 226, me parece que não constitui família. Eu acho que são coisas distintas, hein? Mas então, é uma... Só responder ele aqui, o Henri. Então, em 2013, tá? Tô vendo aqui a data. Em 2013 foi feito, né? Através do... Primeiramente teve o STF mandou justamente essa liminar, onde derrubava, e ele começa a considerar o casamento civil e sim constituição de família, tá? Porque, como eu te falei, foi um processo de revogação da lei, onde eles buscaram. Eu vou só atrás da lei aqui, aí eu já te falo. Pode falar, Henrique. Mas, assim, em 2013, o STF foi lá, entrou com essa liminar, autorizando, sim, o casamento e considerando família. Pode falar. É que o Matheus está sem microfone, aí ele falou aqui que em 2011 foi liberado a união homoafetiva, aí a família homoafetiva foi equiparada. Então, essa é a lei que você está procurando, aí é isso que eu estou tentando falar. Exatamente. Eles foram equiparados à família. Então, além de ser liberado o casamento, eles foram equiparados à família. Então, além de ter a união estável, eles são equiparados à família. Então, essa é família. E o que é esse equiparado à família, que eu não entendi? É considerado igualitário, ou seja, é considerado família, entendeu? Ela fica em um processo de igualdade. E professor, mas aí vem... A lei que fala, só para falar para ti, é a lei número 612 de 2011, verdade, que foi uma questão sobre a Marta Suplicy, né, em relação... Isso. Então, assim, professor,
só concluindo aqui, eu já termino, porque, assim, de 88, essa questão de equiparar, eu entendo que foi dado direito ao casamento homoafetivo, tá certo? E agora, uma vez, eles são amparados, tá certo? Pela lei, o casamento, os direitos, e aí entra a questão do que o João Vitor perguntou aí sobre o equiparar, né? Ou seja, de acordo com a Constituição, pelo menos o que dá para entender aqui, é que eles não são reconhecidos como família, mas eles têm todos os direitos obtidos como família, porque até então, pelo que me parece aqui, a Constituição reconhece família, né, os itens acima ali, né, no caso, pais e filhos. Então, equiparar, vamos ao significado. Consiste em idênticos, possuidores do mesmo valor ou significado. Igualar-se, ou seja, eu estou igualando não só ao direito de poder casar-se, como eu estou igualando-os ao valor familiar. Então, isso quer dizer o quê? Eles estão ganhando o direito tanto de ter os direitos cíveis, quanto também ter o direito de se considerar família. Por isso que eu trago que eles era contra a Constituição essa questão, porque acabou-se a ideia com a de 88, traz uma família plural, né? E retira essa ideia de que família é somente homem e mulher. Então, hoje eles são equiparados, tanto em seus direitos, quanto em seu valor familiar, tá? Tanto que hoje tem a lei também que... Porque, assim, ó, família, pessoal, para a nossa Constituição Federal, né, a nossa Constituição, é toda aquela que tem a possibilidade de constituir família, de poder ter filhos. Então, hoje, com a adoção, o casamento, o casal homoafetivo, eles podem construir família. Isso é lei. Então, toda família... Família é o quê? Todos aqueles cônjuges que têm o direito e a possibilidade de construir uma família. Se eles podem, então, eles são considerados e equiparados, igualados, tanto em seu valor étnico e civil, à família. É a Constituição que fala, é a nova lei, como foi falado aí, foi em 2011, que foi votada em 2013 também. Tá? Ok, professor. Paulo. Fala aí. Oi. Na verdade, a lei 612 de 2011, lá de autoria da Suplicy, ela não altera a Constituição, ela altera o Código Civil. Ela altera 2 artigos do Código Civil, 1723 e 1726. Da lei. Oi? Foi a complementação da lei. Não, mas então ela altera o Código Civil e não a Constituição Federal. Não, pô, eu sei. Mas eu estou trazendo o paralelo da Constituição, da visão de família, com o processo civil, entendeu? Estou trazendo essa ideia do processo civil com a Constituição Federal, que a Constituição Federal traz o quê? Uma família plural, certo? Sim. E o nosso direito civil, ele está embasado justamente conforme a nossa Constituição. Então, a ideia é que o casal homoafetivo é sim considerado uma família, trazendo os dois paralelos. Beleza. Professor, vamos lá que tivemos uma confusão, porque tem a diferença do casamento e da união estável, que foi explicado lindamente aqui no Matheus no grupo, que está sem microfone. Vamos lá. A união estável e o casamento. Os companheiros, aliás, na união estável, as pessoas são companheiras um do outro. Tá, ele falou. Aí no casamento, as pessoas são cônjuges. Vamos lá. Aí isso tem diferença no direito civil. Tem. Vamos lá. Aí hoje em dia, casais homoafetivos podem viver em união estável, ou podem se casar também, se quiserem. Sim. Mas antes, eles não precisam comprovar a união estável. Não. Entendeu? Então, sim. Tem diferença, porque no casamento eles são companheiros, aliás, na união estável eles são companheiros e no casamento eles são cônjuges, entendeu? Sim. Então tem diferença. Então isso que ele tentou explicar. Não, sim, eu sei. E tem um detalhe, tá? Para declarar a união estável, se o sujeito tiver uma convivência
ou até mesmo um contrato de convivência que é feito, né? Até mesmo isso serve até mesmo para repartição de bens, enfim. Eles podem fazer esse contrato, eles podem se casar em todas as formas de comunhão de bens, tanto comunhão universal, como comunhão parcial de bens, como divisão total, né? Divisão total de bens. Eles têm os mesmos direitos, é isso que eu trago. Tá? Diferente. E hoje em dia não precisa mais também comprovar união estável, tá? Pronto. Não precisa. É isso que eu falei. Hoje, anteriormente, precisa união estável, né? E beleza. Quando se modificou, por exemplo, e eu era casado com o Joãozinho, eu poderia dar entrada ao casamento civil, se tornar cônjuge dele. E eu poderia retroagir de que forma? A data do meu casamento atual iria retroagir a data de onde nós começamos a nossa união estável. Ou seja, a data iria como se nós tivéssemos casado, por exemplo, de 2010 para cá. Entendeu? Certo? Ok. Outra família recomposta, que é a reconstruída após o rompimento das relações afetivas passadas. Então, são aquelas famílias que se romperam afetivamente e elas... Deixa eu só... Você quer falar, Dona Ivan? Tá com a mão levantada. Não, professor, me perdoe, eu esqueci de retirar a mão aqui, tá? Ah, tranquilo. Pronto, já tirei, desculpa. Valeu. Não, tranquilo. Então, assim, o rompimento daquelas questões afetivas e o sujeito, ele retorna para reconstruir esses laços afetivos, né? Isso ocorre muito também, muitas das vezes, que o pai não tem o registro, né? O nome no registro do filho, e aí depois, em um processo ou a busca de ambos, eles reafirmam seus vínculos afetivos. Tá? Outra família parental ou anaparental. Pessoas ligadas por vínculo de parentesco, sem a presença de antecedentes comuns. Então, são pessoas que têm um vínculo parental e elas mantêm esse vínculo e elas constituem uma família. Exemplo, meu primo, né, uma tia distante e assim vai. Amigos, muitas das vezes, que têm essa relação, salvo engano, amigos entram nessa linha. O Matheus pode me ajudar aí, se for ou não. Então, trazendo o princípio da afetividade, fundamenta o direito das famílias numa relação socioafetiva e de comunhão de vida, tendo um caráter tanto patrimonial como biológico. Ok? A gente falou isso anteriormente. Atualmente, ambos os pais são responsáveis pela guarda, criação e educação dos seus filhos. Isso quer dizer o quê, pessoal? Anteriormente, não se tinha essa ideia de que um seria responsável e o outro não. Anteriormente era assim, um era a guarda, o outro não tinha o vínculo, não teria que ter o vínculo afetivo, não teria que estar nessa relação constante. Hoje não. É de ambas as partes. Isso está sendo pecado mais fortemente, né? Apesar de já existir anteriormente, vamos dizer assim, por lei, mas não ser muito cobrado, pelo que nós já vimos dessa visão patriarcal. Com as modificações, começa-se a ter leis que buscam responsabilizar os dois genitores pela criação do seu filho, e pela guarda e pela educação, e pela preservação daqueles 3 elementos. Exemplo, abandono afetivo hoje é crime, né? Se algum dos genitores abandonar afetivamente o seu filho, seja ele conjugal ou extraconjugal. Outro princípio que a gente segue também aí no processo da família é o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Trata-se da proteção ao menor, tanto afetivo como consanguíneo, há direito à vida, à educação, à alimentação, ao lazer e à convivência familiar. E quando eu falo de convivência familiar, eu estou falando de todos os âmbitos da família, tá? Pais, mães, avós, tios, tias,
para que se crie um vínculo entre essa família. Como nós vimos, as famílias, elas são bem maior social, né? Por assim dizer. Então, quando nós formos fazer uma avaliação psicológica no âmbito do direito civil, nós precisamos levar em consideração toda a construção dessa família. E esse menor não pode ficar de fora da sua relação, tá bom? Com os demais familiares. Então, a gente já sabe que é um direito da criança, né, proteger-se de qualquer mal ou de qualquer questões afetivas que vá ocasionar ele um sofrimento psicológico. Consanguíneo, ou seja, o direito à vida, à educação, à alimentação, ao lazer e à convivência familiar. E o que é guarda, né? A gente está falando de guarda. Quem aqui tem uma visão do que seria a guarda em si? Posso? Tá, a guarda, por exemplo, uma situação como a minha, quando eu me separei lá no Sul, em 2010, teve que ser decidido entre nós, entre o pai e a mãe, a guarda das crianças. E aí optamos, na época, optamos pela guarda partilhada, mas com a permanência deles sob os cuidados da mãe, né? Aí a guarda, ela pode ficar sob responsabilidade de um dos pais apenas, ou de ambos, né, em comum acordo, mas a guarda em si é a forma como a justiça determina de quem vai ser a responsabilidade de cuidado diário, vamos dizer assim, da presença da criança, no caso, do cuidado presencial, né? Mesmo que o pai ou a mãe não se ausente, não se exima das responsabilidades que ele vai ter de pensão alimentícia, de informação, de acompanhamento de escola, aquela situação toda, mas a guarda mesmo é com quem a criança fica, né, sob o mesmo teto quando determinado pelo juiz. Trouxe aqui, ó, responsabilidade pelo cuidado e pela manutenção do menor deverá ser exercida por ambos os pais na constância do poder familiar. Isso quer dizer o quê? Ambos os pais, como o Pimpão falou, são responsáveis pela manutenção e pela proteção dessa criança. O fato é que existem alguns tipos de guarda. A lei prevê uma guarda compartilhada, onde ambos têm o direito e o dever de cuidar dessa criança e manter todo o processo de educação, saúde, né, bem-estar, lazer, enfim. E nós temos a guarda, aí eu vou falar sobre a guarda compartilhada obrigatória, mas hoje nós temos dois tipos de guarda, né, conforme a lei do artigo 1583, salvo engano, que vai falar sobre a guarda. E aí a gente tem uma divisão dessas guardas. Primeiro, nós temos a guarda compartilhada, que é, como o Pimpão falou, uma responsabilidade conjunta entre os pais. Ou seja, a guarda compartilhada, a criança mora com os dois pais de forma distintas, mesmo separados. Deixa eu ver se eu explico de uma forma. Ela vai ficar com uma determinado período, só que em outro período, o outro também tem essa responsabilidade. A escola tem que ser um local próximo dos dois lares, né? Tanto de pai quanto mãe. O plano de saúde é compartilhado entre os dois, então isso tudo vem de uma forma consensual entre o casal. Caso o casal não tenha boa convivência, a juíza pode sim também declarar a guarda compartilhada obrigatória, tá? Que hoje é aí agora sim eu trago uma visão da psicologia. A psicologia destaca que é uma das guardas mais, vamos dizer assim, saudáveis para uma criança. Porque através da guarda compartilhada, o vínculo afetivo, a estabilidade e a ostensividade, né, que a gente viu, ela se mantém intacta, os três elementos.
E a criança ela consegue criar um vínculo sem que haja um rompimento afetivo com ambos os genitores. Tá? Hoje é uma das guardas que muitas das vezes que eu digo assim, pelos psicólogos, né, se você pegar alguns artigos, eles vão aconselhar essa guarda, que é uma forma de manter o vínculo e a responsabilidade de ambos os genitores. Beleza? Nós temos a guarda unilateral. Qual é essa guarda unilateral? Que as atribuições de manutenção, que é o que o Pimpão falou aí sobre ficar morando com um, por exemplo, fica em um só genitor e as visitas do outro ficam acordadas. Isso quer dizer o quê? Um filho mora com a mãe, só que o pai paga uma pensão alimentícia, mantém-se ainda o processo afetivo, emocional, e ele tem o direito de visitas, que vai ser acordado junto com a outra parte, né? Em um processo de conciliação. Então, fica a responsabilidade de manutenção da criança de uma das partes, tá? No nosso direito civil, hoje, nós só temos esses dois tipos em detrimento à lei. Isso não quer dizer que não exista outros dois, tá? Existem outros dois tipos, que é a alternada, ambos os pais se alternam, e aqui a gente entra da seguinte forma. Nessa alternada, a criança, ela mora um período com a mãe, mora outro período com o pai. Então, os autores da psicologia destacam que é uma das guardas que não é tão eficaz. Por quê? É difícil da criança criar um vínculo, é difícil da criança ter uma estabilidade. Olha só, já quebrou um dos princípios dos elementos principais, que é a estabilidade, do caso de moradia e afetiva. Porque eu vi uma psicóloga destacando, vou até mandar um texto para vocês, mas tem uma psicóloga que ela destaca, que na alternada, a criança ela pode começar a desenvolver um pensamento de culpa exacerbada. De que forma? Eu moro com meu pai, mas ele não me quer, então ele me manda para minha mãe. Eu fico um tempo lá, minha mãe não me quer, me manda para meu pai. E fica nessa. Então, a guarda alternada não é uma das guardas aí mais eficazes e, pelo que eu li, também não é atribuída ao direito brasileiro do Código Civil. Salvo engano, só a compartilhada e a unilateral. E nós temos a guarda de nidação. Desculpa, guarda de nidação. O revezamento ocorre com os pais. E aqui da nidação é o seguinte, já passo para você, Messias. A criança ela fica no seu lar, que a gente chama no seu ninho, e os pais se alternam para ela. Ou seja, o filho fica numa casa, o pai e a mãe ficam alternando, morando lá. Então a mãe vai para essa casa, fica um tempo, sai, o pai vai, fica um tempo, cuida, e aí fica fazendo esse revezamento os pais. Não a criança, que na alternada, quem reveza é o filho, né? O filho fica um tempo com o pai e depois vai para a mãe. Pode falar, Messias. Boa noite, professor Paulo. Boa noite, Messias. Eu teria uma curiosidade. No caso, assim, da mãe morar em Rio Branco e o pai, um exemplo, morar em Brasília, como é que ficaria isso? Tipo assim, ia ter que decidir com quem seria melhor a criança morar, ou como seria isso? Seria alternado, a guarda? Então, a alternada aqui já não dá, porque ambos moram em distantes, né? Pelo que eu estava dando uma lida, nessas situações ela fica mais difícil ainda o processo de vinculação com ambos, né? Não é igualitário, eles destacam no texto que eu li. Mas em casos como esse, eles consideram uma das guardas a guarda compartilhada, obrigatória em si. Mas de que forma? Eu vou levar meu entendimento, se alguém tiver um entendimento diferente pode me falar. Mas pelo que eu entendi das leituras que eu fiz, o que acontece? É meio que uma unilateral com a compartilhada, que eles chamam de compartilhada obrigatória, onde a criança ela vai morar
com a mãe, com aquele que tiver maior condições, não só financeira, mas também de estabilidade emocional, enfim. E essa criança ela tem o direito de poder passar períodos com o seu pai em outro estado, né? Que eu vejo muito se encaixando na unilateral, né? Mas aí, nesses casos, por exemplo, passa férias do meio do ano com um, férias do final do ano com outro, e ano que vem alterna-se isso por uma visita e assim vai. Pelo que eu entendi, ela se encaixa mais na unilateral, pelo que eu compreendi. Pode ter uma outra forma e uma outra visão que eu não conheça. É possível. Quem pode nos ajudar em relação a isso? Matheus, né, pode nos trazer uma ideia, mas se é isso mesmo ou não. Tá? Alguém quer falar? Consegui falar, Messias? Entendi, muito obrigado. Henri? Beleza? Então vamos lá. Então, cabe destacar aqui o que ocorre muito, a gente já falou nisso dentro de sala, e a gente vai dar uma revisada para a gente fazer esse debate, que é justamente a questão da diferença entre alienação parental e a síndrome da alienação parental, que há uma diferença, eu descobri há um tempo, lendo, estudando mais, há uma diferença da alienação parental, da síndrome da alienação parental. E aí aqui está a diferença. A alienação parental em si se configura pela que acompanha, né, denegritória, né, a campanha denegritória realizada pelo alienador. Ou seja, um genitor denegrir a imagem do outro para o filho, para que esse tenha alguma repulsa ou raiva desse outro genitor, fazendo com que ele não crie um vínculo afetivo e emocional entre a criança e o outro genitor. Todo esse ato de denegrir, né, que é um ato onde vai ocasionar o afastamento afetivo e emocional, é considerado alienação parental. Já a síndrome da alienação parental consistiu em quê? Nos hábitos comportamentais, nos disfuncionamentos psicológicos que essa criança iria desenvolver após essa alienação parental que ocorria. Então, a alienação parental é o ato de denegrir a imagem do outro, e a síndrome da alienação parental são as sequelas que ficam nessa criança devido ao ato de alienar. Pode falar, Henri. Já casando com o senhor disse, o Matheus confirma o que o senhor falou com a resposta do Messias, que o que o senhor falou está certíssimo. Porque quando o genitor mora em um estado, a guarda geralmente é unilateral. E só ficando o direito a visitas, certo? E para a guarda compartilhada funcionar, ele falou que a relação tem que ser muito saudável e equilibrada entre os dois, para que possa sempre decidir as questões das visitas e tudo mais. Geralmente, quando os pais não se falam, etc., a guarda fica sendo unilateral. Isso mesmo. Entendeu? Aí pode causar isso que o senhor falou, tipo, pode causar esses problemas e tal. E foi isso que o Matheus falou e terminei aqui. Isso mesmo, obrigado. Pessoal, detalhe, tá? Ó, a guarda, no caso compartilhada, não isenta as questões alimentícias. Por que eu estou trazendo isso? Porque nós, psicólogos, quando nós vamos fazer uma avaliação dentro do direito civil para essas questões, nós vamos fazer uma avaliação em benefício a essa criança. Então, detalhe, na unilateral, mesmo que a guarda esteja com a mãe e o pai à direito a visitas livres, isso não isenta, e aí nós estamos aí no artigo 1583 ou 82 do inciso 5º. É de responsabilidade dessa mãe entrar em contato com o pai, vamos dizer assim, com esse outro genitor, para que ele tenha conhecimento sobre todos os fatos educacionais, de saúde, financeira do menor. E outra,
a criança, em nenhum momento, a mãe pode, por exemplo, a guarda está com a mãe ou com o pai. Em nenhum momento eles podem se mudar para outra cidade sem o consentimento do outro genitor. Isso é um fato, tá? Então, é uma das coisas que a gente precisa saber, porque a gente vai atuar levando os impactos psicológicos que isso pode provocar no sujeito. Tá bom? Quer falar de novo, Henri? Não, esqueci de abaixar a mão. Sempre esqueço esse negócio. Massa. Certo? Bem, pessoal, dúvidas? Perguntas? Professor, Pode falar. eu ainda, para mim, a guarda compartilhada e alternada ficou meio que bem parecido. Não consegui distinguir Tá. aí, se eu poderia explicar de novo. Quem é que tá falando? A Giovana. Ah, tá. Giovana. Então, Giovana, a alternada é o seguinte. A alternada é... Exemplo. José vai morar com Maria, que é mãe dele, e Francisco, que é seu pai, vai entrar em um consenso com Maria para que ele possa visitar o filho em determinadas datas e dias e horários. E a guarda fica dela. Então, o direito, né, como a gente falou aqui, ó, o direito de dar responsabilidade de cuidados, manutenção por esse menor, principal, porque ele vai estar morando, é da mãe, da Maria. Só que isso não isenta, né, ao papel do pai de dar esse suporte, pensão alimentícia, enfim. Mas ele mora com a mãe e ele vai ter datas que vai ficar, por exemplo, um final de semana com o pai, outro com a mãe. O pai pode visitar ele segunda, quarta e sexta pela parte da manhã e assim por diante. Essa é a unilateral, onde as atribuições de um genitor, né, ou seja, a Dona Maria vai ficar responsável por dar teto, comida, roupa, né, enfim. E o senhor Francisco vai fazer as visitas acordadas pelos dias, pagar a pensão e, se necessário, outras manutenções que não esteja ao alcance de Dona Maria. Na compartilhada, ambos são responsáveis por essa manutenção do menor. Então, assim, ó, eles, ó, entram em consenso, por exemplo, escola do Joãozinho, Maria e Francisco vão escolher. Na unilateral, não. A Maria ela pode escolher a escola e só informar para o Francisco. Olha, eu matriculei o Joãozinho em tal escola. Na compartilhada, não. Compartilhada, olha, a gente vai matricular ele em tal escola. Porque essa escola fica perto das duas casas, tanto da Maria quanto de Francisco. Entendeu? Unilateral. Não, eu coloquei o Joãozinho para estudar aqui perto de casa, porque eu vou ficar buscando ele. Unilateral. Então, a mãe fica responsável. Deu para entender? Eu entendi. E a alternada mora um tempo com um, mora um tempo com o outro, certo? A alternada mora um tempo com um, mora um tempo com o outro, né? E fica alternando. Por exemplo, um mês com o pai, um mês com a mãe. E a de nidação, a criança mora numa casa e o pai fica revezando mais a mãe. Eu vou passar 15 dias, eu vou embora, você vem e passa 15 dias. Isso acontece no Brasil? Não, essas duas aqui no Brasil não se tem, né? As que, pelo Código Civil, só se tem a compartilhada e a de unilateral. É as duas que tem em vigor. Entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Então, pessoal, já que a gente chegou até aqui, vamos responder o caso situação problema inicial. Então, situação problema inicial, né? Um casal, eles casaram na cidade de Passa Quatro, no ano de 2009, desta união tiveram 3 filhos, Gabriela, Marcelo e Danilo, todos menores. Marta, não suportando a vida, né, em comum, deixando o lar conjugal, levando consigo todos os filhos para a cidade de Belo Horizonte. Se mudou. Desde então, o pai, os avós paternos e a tia não
mas tiveram contato com os menores, o que vem causando grande sofrimento na família, principalmente no menor Danilo, de 5 anos de idade. Para além das providências paternas, né, a tia Vanessa deseja manter os laços afetivos com o sobrinho, em especial com Danilo, seu afilhado. Porém, ficou sabendo que, por sua amiga Beth, estudando direito, que a lei não prevê visitas de tias para sobrinhos, apenas de pais e avós. Desesperadas. Só um instantinho, deixa eu aceitar aqui a. Desesperada por notícias, tenta contato, porém, a mãe dos menores proíbe qualquer aproximação. Primeira questão: como resolver a situação de Vanessa? O que a gente tem que pensar aqui? Nosso papel como psicólogo atuante dentro do direito. O que nós poderíamos... Uma das coisas que a gente poderia fazer? Investigar o porquê que a mulher lá não deixa a Vanessa entrar, e nem o pai, né? Porque pode ter acontecido alguma coisa séria e a mãe não quer de jeito nenhum. Por isso que o judiciário tinha que entrar numa investigação para desvendar. Quem mais? Alguém mais, pessoal? Professor, mas nesse caso aí, uma vez que o foco é o bem-estar da criança, né? Porque parece-nos que ficou claro que a lei ampara os avós, não é isso? Então, uma vez que a lei ampara os avós e não tem amparo para os tios, o foco aí é o bem-estar do garoto, né? Eu acho que a gente trabalharia nesse caso ele e não a questão em si legal, né? Então, se a gente for pegar o que nós vimos até aqui, uma das formas que nós poderíamos auxiliar, né, quando essa tia procurar os seus direitos, é pontuar, né, o nosso papel é fazer um laudo não, que a gente, uma hipótese, levanta aí como é uma questão focal. Qual é o documento mesmo que trabalha com questão focal mesmo, hein, pessoal? Parecer. Isso mesmo, parecer, muito bem. Quem foi que falou? João Vitor. João Vitor, muito bem, João Vitor. Parecer. Poderíamos fazer um parecer pontuando os possíveis, né, transtornos, angústias que podem ocasionar ela não tendo, a criança não tendo relação com os familiares. Porque, veja bem, vem causando sofrimento na família, principalmente no menor Danilo, de 5 anos. Ele tem sofrido em não ter entrado em contato com esses familiares. Então, isso causa um sofrimento. Então, nós poderíamos fazer um documento pontuando essas questões para auxiliar, né, em uma decisão, por exemplo, né, dessa criança retornar, enfim, dessa mãe. Pode falar, Amanda. Oi, estão me ouvindo? Oi. Eu, por exemplo, eu sendo psicóloga, mas eu sou, digamos assim, próxima ou parente da tia dele. Eu poderia fazer esse parecer ou teria que ser outra psicóloga, outra pessoa? Não, muitas das vezes o psicólogo ele é solicitado pelo juiz, né? O que o advogado para você atuar nessa área, lembrando, código de ética, né? Nós não podemos ter proximidade de pessoas que estejam nessas causas, por exemplo. Aqui a gente segue o código de ética, sem afinidade emocional e afetiva. Então, se você for amiga dela, você não pode. O seu advogado pode solicitar, salvo engano, né, uma avaliação, um parecer, e aí o juiz ele solicita ao juiz e o juiz solicita ao psicólogo, que é de sua confiança. Uhum. Entendi. Tá? Beleza, então a gente já sabe que o que a gente poderia fazer por Vanessa, né, nessa situação, o juiz em si, era justamente solicitar um parecer de um psicólogo destacando as possíveis sequelas, angústias e sofrimentos que isso ocasionaria. Certo? Existe previsão jurídica sobre essa situação, né? No caso, a situação do menor?
sim, né, pessoal, a gente viu que existe, porque como nós vimos, a lei, ela prioriza o bem-estar da criança e a aproximação com a família. Então, estaria quebrando-se aí o princípio da afinidade, da afetividade, da afinidade, do laço familiar. Então, estaria aí, sim, quebrando uma previsão jurídica. E nós, como psicólogo, atuaríamos diante uma avaliação. Por que que essa mãe fugiu? Por quê? Como o Henri mesmo falou. O que estava acontecendo? Quais os fatos aí a serem avaliados? Por que ela não quer essa aproximação com os pais? Será que ela está ocasionando a síndrome da alienação, a alienação parental? Né? Ou será que há uma outra questão por trás disso? Então, nós iríamos fazer uma avaliação mais ampla em relação ao caso apresentado. Beleza? Tá ótimo. Então, em última análise, precisamos amar para não adoecer. Fique em casa, pessoal. Em casa. Tá? Vou encerrar aqui a gravação, vocês aguardem aí. É isso.